Fala, galera! Beleza? Estamos aqui ao vivo para todos vocês mais uma vez. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão protegidos nessa pandemia? Espero que sim. Bom, galera, estou feliz aqui, mais uma quarta-feira de hands-on com vocês. E hoje a gente tem um negocinho especial, hein? Hoje a gente tem um tema bem interessante, eu diria que até um pouco polêmico. Eu acho que vocês vão curtir. Bom, mas antes, vamos aos nossos recadinhos, né? Deixa eu subir minha tela aqui. Me ajuda aí, produção. Aí. Bom, pessoal, meu nome é Guilherme Almeida, a galera me conhece como Shelter, hoje faço parte do time de conteúdo do RoadSec. E hoje a gente vai ter algo bem legal. A gente vai ter um hands-on com Inácio Goraieb. Para quem não conhece ele, um cara fantástico aí. Já eu apresento ele com mais detalhes. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sistema de votação eletrônico, vetores de ataques. Imagino que não vem por aí, né, galera? Bom, só lembrando vocês, a gente não tem perguntas, não vai ter chat, perdão. Então, se quiserem mandar perguntas, comentem nos vídeos ou corre lá no Discord, discord.io/roadsec, que a gente vai estar lá, tem um canal, um server um canal só para perguntas lá. Pode mandar lá. Eu vou convidar depois o Inácio a participar também do nosso Discord. Então, a gente um vai respondendo o outro e a gente quer esse ambiente de respostas lá, beleza? Lembrando que nós estamos de férias, então a gente vai ter um formato um pouco diferente. Ele é um formato gravado e a gente traz temas com especialistas toda semana, como a gente tem feito na quarta passada, enfim, tá fazendo hoje. E por ser esse formato diferente, a gente não vai ter certificado, tá? Então, a gente está de férias, não tem certificado, desculpa, mas a gente volta depois certificando a galera de novo, tá? Não se preocupem. Bom, pessoal, se vocês não assinarem a The Hack, por favor, assinem. Lá é nossa newsletter semanal, onde a gente consegue ficar atualizado e por dentro de todas as novidades tecnológicas e das hacknagens. Muito bom, recomendo para todo mundo. Bom, eu adoro essa frase. Como diz nossa Malu Sabino, nós estamos em todos os lugares, somos oniscientes e onipresentes. Segue a gente lá no nosso Facebook, segue a gente no nosso LinkedIn, no nosso Instagram, no nosso Twitter, na Twitch, no YouTube, no Spotify. E ó, aprendi o nome, no Periscope. Então, segue lá a gente lá também. O que ele faz? Não sei, mas segue. E cola com a gente nos nossos grupos também. A gente tem grupo no Telegram, no Facebook e no LinkedIn. A gente sempre tenta tá postando conteúdo novo, bastante coisa legal. Então, não deixa de seguir até, enfim, seja por oportunidades de networking, como oportunidades de carreira também. Isso ajuda muito, principalmente para a galera que está iniciando. E mais uma vez, nosso Discord, discord.io/roadsec. Lá a gente tem nossos debates semanais, nossas polêmicas, a gente joga lá. Esses dias semana passada, rolou nossa primeira festinha com os roads lá no Discord. Então, se você não quer perder essas novidades, segue a gente lá também. Bom, pessoal, sem delongas, vamos começar. Eu queria chamar o Inácio Goraieb, ele é perito em computação forense. Sobe aqui, Inácio. Está no mudo, cara. Alô, boa noite. Tudo bom, Shelter? Boa noite a todos. Galera Road aí, tudo bem?
Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Cara, o prazer é nosso, ter mais uma vez. Galera, se vocês não viram ainda, o Inácio ele já participou do RoadSec. Vai lá na página do RoadSec ou no YouTube, enfim. Joga lá, Inácio Goraieb, que vai aparecer umas talks bem legais dele. E hoje, cara, a gente vai falar um tema super polêmico, né? Super instigante, que é sistema de votação eletrônico, né? Sistema de votação eletrônico, né? Voltou aí essa discussão toda em função de todo o processo eleitoral que o mundo passou esse ano, né? Da ação mais poderosa e tal. E aí, muita gente falando muita coisa, então eu decidi trazer isso para a galera do RoadSec aqui um pouco mais na prática, né? De como é que fazendo alusão a um funcionamento de um sistema que um sisteminha básico, de nada, assim, que eu mesmo desenvolvi, para a gente discutir um pouco sobre os vetores de ataque, e nós vamos focar um pouquinho mais na parte do vetor de ataque dentro do sistema de programação em si, né? A gente vai analisar e atacar o código. Exato, o código. Porque os demais ataques aí, eles já são bastante tratados, né, por muita gente e tal. E aí a nossa ideia é começar bem devagarzinho do zero para que todo mundo consiga entender e até reproduzir em casa depois. Poxa, que legal, como modelo de Inácio, bacana. Inácio, então, já que é para a gente começar do zero, vamos começar do zero. Explica um pouquinho para a gente, brevemente, o que seria um sistema de votação eletrônico? Bom, a gente considera como sistema de votação eletrônico um sistema que media o sistema de votação a alguma coisa, né? Pode ser votação de uma chapa de um colégio, pode ser votação de um político, de um cargo público, pode ser uma votação de um objeto mais bonito, mais valioso e assim por diante. Então, o sistema, né, através da eletrônica. Então, é um sistema que media esse processo de votação, que pode ser feito fora da eletrônica ou na eletrônica. E o sistema vem para fazer... Então, literalmente, é um sistema eletronizado de uma votação que seria manual. Tá, legal. É isso aí. Então tá, por favor, o palco é seu, Inácio. Pode dar o seu show pra gente. Que é isso. Valeu, Shelter. Bom, galera, vamos lá bater um pouco papo aí, né, desse sistema eletrônico de votação, e a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns vetores de ataque, e vamos focar no vetor código-fonte, né? Antes da gente começar, só alguns avisos, né, que é importante, né, que são os seguintes. Primeiro, todo o código-fonte utilizado nestes exemplos é de autoria própria do palestrante. Então, eu desenvolvi aqui de uma maneira muito simplória, vocês vão ver, um sistema eletrônico de votação básico, o qual a gente vai poder ter elementos suficientes para que a gente consiga dar uma estudada nisso aí, tá? O sistema desenvolvido não faz alusão direta a nenhum outro sistema conhecido, então eu não me baseei em nada, eu apenas me baseei em um sistema de votação distribuído e eletrônico, tá certo? Os conhecimentos adquiridos e compartilhados aqui, nesse momento, são apenas de cunho acadêmico, tá bom? Então, não me responsabilizo por traquinagens, hackinagens que acontecerem por aí com o pessoal e dizer que viu aqui, né? Aqui a gente está apenas um estudo, tá bom? Então, o nosso cenário geral... É isso aí. Sem traquinagens, né? O Boot que gosta muito de traquinagem. Bom, no nosso cenário geral, nós vamos imaginar um sistema que funcione mais ou menos assim. Eu tenho os meus módulos de votação espalhados, né? Vamos dizer que é um colégio, então, para evitar fila e aglomeração, o colégio decidiu aí espalhar sistemas de votação ao longo das salas e tal. E depois, né, tudo que foi coletado por esses módulos de votação, pode ser um computador, pode ser celular, pode ser seja lá o que for, algo que tenha um processador e consiga processar a linguagem C, e aí a linguagem C quase tudo consegue processar, e aí depois esses módulos de votação migram, né, os seus resultados para um sistema central, e o sistema central processa, computa e realiza aí as devidas apurações do final dessa eleição, tá? Então, no nosso cenário geral, ele vai funcionar dessa maneira. Então, vamos começar parando para pensar um pouquinho, né?
nosso módulo de votação, ele vai ter as seguintes funcionalidades. A gente vai desenvolver junto, vocês vão ver que é bastante simples. Então, o nosso módulo de votação, ele vai funcionar basicamente da seguinte maneira. Logo que a gente ligar o nosso sistema, ele entra numa tela de pré-configuraçãozinha ali, onde eu posso escolher duas opções, né? Se ele vai entrar no módulo de votação ou se ele vai entrar no modo de operação, ou de apuração, desculpa. E aí, dependendo do que você escolher, o sistema vai executar rotinas diferentes, tá? Então, o módulo de votação, ele funciona da seguinte maneira. Para quem não conhece a linguagem BPMN, linguagem de modelagem de processo, muito utilizado aí por fábricas de software para validar processos e tal, não sei o quê. Isso aqui foi feito através de um sistema free online, tá? Então, quem quiser reproduzir seus processos assim, eu super recomendo, que é uma boa abordagem com usuários que não entendem de informática e muito menos de UML em si. E aí o nosso sistema de votação, ele vai funcionar da seguinte maneira. Vai exibir uma tela para que o votante faça o seu voto, depois ele vai pedir a confirmação daquele votante se ele realmente quer votar no que ele escolheu, e no final ele vai gravar esse voto e retornar para a tela de votação para que venha o próximo e execute a sua escolha, tá? Ao final, a pessoa responsável ali por um módulo de votação, ele vai executar alguns comandos, que ele vai sair do modo de votação e entrar no modo de operação, dando para a gente um resumo de como ficou, né, a votação final daquele módulo daquela sala do colégio, digamos assim. Então, ele vai funcionar dessa maneira, tá certo? Então, assim, quando a gente olha, né, é muito comum a gente pensar logo no vetor de ataque como a linha de comunicação entre o módulo e o servidor central. Por quê? Porque dependendo de como essa informação trafegar entre esses módulos, de fato, é um vetor muito atrativo, né, para que o atacante visite e consiga uma boa exploração, né? Entretanto, se a gente visualizar esse módulo, já tem uma solução simples e que é bastante efetiva, que é o quê? Assim que eu termino o módulo de votação, se o resultado for gravado em um arquivo, esse arquivo pode ser gerado um hashcode, né? E quando esse arquivo chegar, for transmitido para o servidor, lá no servidor ele tira o hashcode, se bater, é sinal de que não houve alteração desde a saída do módulo até a entrada no módulo. Pronto. Então, nossa palestra acaba aqui, porque o módulo de votação, o sistema é super seguro. O que nós esquecemos aí? O que nós esquecemos de olhar, de fato, além desse transporte das informações? Né? A gente esqueceu de olhar o código desse sistema. Né? Será que esse código é vulnerável? O que eu preciso fazer para esse código, ele de fato, ser seguro, para ele, de fato, ser confiável e que não me denote desconfiança? E, principalmente, que ele tenha uma característica importantíssima, que é auditável. Esse código precisa ser auditável, tá? Então, com base nisso, a gente vai focar aí nesse código-fonte do módulo de votação, tá bom? Então, para isso, galera aí que quiser acompanhar, baixe aí um Dev C++ da vida na sua máquina, ele vai funcionar muito bem para o que nós queremos, tá bom? E o Dev, ele vai nos ajudar muito. Então, o que eu vou fazer? Para que todo mundo entenda, tá? Eu vou dar uma recortada nesse código aqui. Vou colar aqui num bloco de notas, tá? Um notepad da vida. Beleza? E aí a gente vai discutindo partes a parte para que a gente depois, na hora de identificar o ponto de ataque, seja mais interessante. Então, eu vou colar aqui as bibliotecas que nós utilizaremos de início, que serão essas aqui. Opa, colou tudo, né? Que é isso. Vamos voltar. Vem aqui. Pronto. Então, ó, é aqui só o dizer, o sistema de votação foi desenvolvido só para essa nossa conversa que nós estamos tendo no RoadSec. E quem já conhece C, sabe que a gente começa pela declaração das bibliotecas, e aí a biblioteca stdio.h e a biblioteca stdlib.h. Declaração de biblioteca no C, hash na frente, né?
e aí a gente dá um include, tá? E eu digito o nome da biblioteca. stdio é a biblioteca que traz consigo todos os comandos de entrada e saída do meu código-fonte, tá? Que ele vai interagir ali com o computador, tá certo? Depois disso, nós vamos começar declarando o nosso método principal, tá? Vamos por parte. E aí a gente declara o nosso métodozinho principal aqui, em C. Já vou fechar aqui a chave dele para não me esquecer depois. E aí a gente começa. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, né? A gente precisa dar boas-vindas ao usuário e tal, e perguntar o que é que esse usuário quer, né? O que é que ele quer fazer. Então, usando o printf, que é um comando que ele vai imprimir em tela, né, tudo o que tiver escrito entre as aspas, e F de formatted, então eu posso formatar essa entrada e saída de dados, na verdade a saída, né, que é o que está indo no sentido computador ambiente, então o que vai ser comunicado com o usuário. E aí aqui para nossa, seja bem-vindo ao sistema de votação seguro sempre, esse foi o nome que eu dei aí, tá? Vocês fiquem à vontade para pôr depois o nome que vocês quiserem. Esse código depois será postado aí no GitLab e ficará aberto para quem quiser estudar. E aí o printf eu coloquei um /n, /n é pula linha, e eu inicio o menu, né? Se o usuário quer entrar em modo de votação ou se ele quer entrar em modo de apuração e depois encerrar o sistema, tá bom? Então essa é a primeira pergunta que eu faço. Então, se nós formos executar o código, só para a gente saber como anda aí, ele simplesmente mostra para mim os dizeres em tela, tá? E sai, né? É isso aqui que ele executou, tá bom? Eu preciso guardar a opção desse usuário, tá? Então, para guardar, eu uso um comandinho chamado scanf, que ele estava com //, quer dizer comentário, então ele não executa o que tiver depois das barras. // é comunicação para o humano, para a pessoa que está programando, e não para o compilador. Então, o scanf, ele vai aguardar que o usuário digite alguma coisa no teclado, tá? Para depois colocar isso numa variável. Então, a gente espera que o usuário digite um número inteiro, tá? Ou seja, que está ao lado das minhas opções aqui 1 e 2, e que seja guardado numa variável chamada modo, tá? Que modo o nosso módulo de votação ele vai entrar. Só que para isso eu preciso declarar essa variável, ainda não está declarada, né? O C é uma linguagem fortemente tipada, então ele precisa que essa variável seja declarada. Então eu digito aí modo e declarei um tipo lá na frente que é int, que quer dizer inteiro, e a partir de agora eu já consigo guardar a opção que o meu usuário vai escolher. Vamos rodar, ver se está tudo certinho, está tudo certo, o cursor ficou esperando a minha opção, eu digito a opção e o programa encerra porque ele ainda não faz nada com essa opção, mas vamos já colocar algum comportamento interessante para ele. Ok? Depois disso, dependendo do modo que ele entrar, né? E aí a gente começa a usar os ifs e elses da vida, que são estruturas de seleção. Então, caso, né, if, né, ou pode ser o switch case, para quem prefira. Caso a variável modo tenha dentro dela o conteúdo 1, que quer dizer o quê? Entrar no módulo, em modo de votação, ela vai fazer alguma coisa. Caso contrário, caso essa variável ela entre, se o valor dela seja 2, ela vai entrar aqui no modo de apuração, tá? Então, como que a gente vai descrever essa questão? Então, se ele escolher entrar no modo de votação, antes disso, deixa eu pôr logo aqui um laço, né? Por que laço? Eu vou colocar um laço para que isso possa ficar repetindo e já fique mais com cara de sistema, tá certo? Deixa eu... tá faltando uma chave bem aqui. As chaves, né? Coisa que Python não nos exige. E aí, a partir de agora, eu consigo deixar isso repetindo caso as opções sejam diferentes de 2, tá? E aqui isso quer dizer que toda vez que eu executar, ele já compila ali, ele vai conseguir rodar para mim. Vamos iniciar a variável modo como 1, tá? Cadê? Vamos iniciar a variável modo como -1 aqui, só para garantir que ele entre no sistema. Pronto. Beleza?
E aí, quando a gente gira, ele entrou, e aí, toda vez que eu digitar 1, ele vai acabar repetindo, tá bom? E o 2, ele vai sair porque ele ele cumpre a exigência do laço aqui e vai embora. Então, no nosso módulo de votação agora, a gente vai precisar, né, desenvolver o modo de votação em si. Então, basicamente, o modo de votação, e também eu quero tirar aquele comportamento que o texto fica andando na tela ali, que ele é muito feio e fica com cara de sistema de escola. Então, a gente vai simplesmente colocar aqui, mandar uma mensagem para o sistema, que é o CLS, que é o clear, né? E aí ele vai ficar limpando e ficar sempre no mesmo canto. Olha como mudou o comportamento, só esse comandinho aí. Eu faço alerta que quem estiver desenvolvendo em sistemas Linux tem que adaptar esse comando para o comando que limpa a tela no sistema Linux. Esse comando limpa aqui no Windows, tá? E aí, ó, ele repete, não fica mais andando o código na tela e tal, então fica algo mais bonito, mais vistoso, tá certo? E aí, então vamos lá, caso ele escolha o modo 1 aí, né, o que ele vai fazer? Eu preciso perguntar qual é o voto da pessoa, correto? E quando eu pergunto qual é o voto, eu de novo vou me comunicar através do printf, tá? Então, ó, seja bem-vindo ao sistema, seja bem-vindo às eleições e tal, você escolhe qualquer coisa e pede para o eleitor entrar com o voto dele. E isso vai ser gravado numa variável chamada voto. Então, a gente vai começar a andar um pouquinho mais rápido aqui, exatamente para que a gente consiga dar uma celeridade para o nosso sisteminha, a gente consiga cumprir logo todas as exigências para começar os ataques. Então, ó, pronto, aqui eu já guardo o voto dele, tá? Então, dentro desse módulo, que é o módulo de votação, eu já guardo o voto dele. E aí, a gente vai, na nossa convenção, tá, classificar o seguinte, que nós só temos 2 chapas para voto, tá? Imagine que isso seja uma carga que o sistema receba, então, antes de começar, as pessoas precisam se cadastrar, e aí você vai ver quantas chapas tem, e com isso você vai conseguir programar o resto do sistema para receber todos os candidatos. Então, ou a pessoa vai votar na chapa 1, ou ela vota na chapa 1, tá bom? Ou ela vai votar na chapa 2, tá? Uma das 2 opções, para simplificar o nosso exemplo e que a gente não deixe algo muito extenso. De novo, eu escolhi desenvolver esse sistema em C em linguagem procedural, né, para que fique mais simples o entendimento, mas hoje em dia os sistemas geralmente são desenvolvidos em linguagens, né, programação orientada a objeto e tal, então é algo um pouco mais elaborado, mas o entendimento ele não é tão direto, principalmente para a galera aí que tem menos experiência em programação. Por isso que eu escolhi essa abordagem aqui. Então, depois de registrar o voto, né, que a pessoa registrar o voto, nós vamos implantar um comportamento que é o pedido de confirmação daquele voto. Então, é mais ou menos assim. A pessoa veio, votou, né, aí ela vai olhar para saber se o voto dela está sendo gravado, se está sendo computado para o candidato que ela escolheu certo, e depois disso, depois da confirmação, segue adiante. Então, vamos ver como está o comportamento até agora do sistema. Então, basicamente, ó, vamos ler rapidinho o que ele faz. Primeiro ele entra, ele pergunta em que modo você quer entrar. Se vai ser no modo de votação ou no modo de apuração, né, e encerramento. Depois disso, caso você escolha a opção 1, que é o modo de votação, ele dá boas-vindas a vocês, né, bem-vindo à eleição, e vai pedir para você entrar com o seu voto. Depois que você entrou com o seu voto, ele limpa a tela e vem uma outra mensagem dizendo o seguinte: confirme seu voto, confirma o seu voto em. Aí vai colocar a opção que foi registrada em voto, ou seja, escolhida pelo eleitor. Vamos olhar em tela funcionando, que eu acho que fica mais fácil esse entendimento. Ainda não tenho ali uma variável confirmação declarada. Enquanto isso, vamos declarar essa variável. Prontinho, só para o sistema rodar. Beleza. Bom, então, nosso sistema continua aqui, né? Seja bem-vindo ao sistema de votação seguro sempre. 1 para entrar em modo de votação, 2 para apurar e encerrar. Nós vamos escolher entrar no modo de votação. Apertei Enter. Ó. Seja bem-vindo às eleições, entre com seu voto. Vou escolher meu candidato 1 para votar. Ele pergunta, confirma seu voto em 1? E você confirma ou
você cancela. Nesse caso, nós vamos confirmar. E aí ele volta, já fica preparado para receber o segundo voto. De novo, vamos tirar esse comportamento dele estar escrevendo sempre embaixo, né? E vamos fazer ele voltar para o início da tela através do comando clear screen aqui. Já era para ter sido executado, na verdade. Está bem aqui. Vamos lá. Então, eu quero entrar em modo de votação. Eu vou escolher o candidato 1 agora. E vou confirmar meu voto. Né? Confirmei. Pronto. E aí ele volta para o... já entendi. Já entendi por que andou. Já já a gente corrige. E aí ele volta para esperar o próximo eleitor. Ok. Mas nesse momento, começa um momento crucial do meu sistema. Uma vez que a pessoa confirmou, né, ou seja, caso a pessoa confirme o voto, ou seja, para confirmar é a opção 1, que ele apresenta em tela, e se o voto escolhido, né, e se o voto for 1, olha só, for na chapa 1, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar um totalizador da chapa 1, né? Vamos já parar e recapitular o que essa parte está fazendo. Eu posso ter passado muito rápido. Então, vou pegar aqui o nome da variável, vou colocar lá em cima, para que não haja erro. Pronto. Então, de novo, assim que ele escolheu o modo 1, que é o modo de votação, eu apresento em tela umas mensagens de boas-vindas, pergunto qual é o voto da pessoa. Nós fizemos como convenção que serão 2 chapas, 1 ou 2, né? E aí a pessoa vai dizer, vote na chapa, eu vou votar na 1 ou 2. Caso ele digite 1, ou seja, o voto dele seja 1, o que vai acontecer? Eu vou totalizar. Eu vou pegar o valor que já tinha na chapa 1 e adicionar mais 1. Esse comando, para quem não está acostumado com essa nomenclatura de comando, é a mesma coisa que que a gente fazer isso aqui, né? Total chapa 1 é igual a total chapa 1 mais 1. Ou seja, se tem 0, vai passar a ser 1. Se tem 1 já voto, vai passar a ser 2. Se tiver 2 votos, vão passar a ser 3. E assim por diante. Então, basicamente, é isso que esse comando faz. Ou seja, essa variávelzinha é a variável que computa a cada voto um voto a mais para aquela chapa. Vamos ficar atentos nela, tá bom? Só que a gente precisa fazer agora, né, o computo do voto caso o nosso eleitor tenha votado no código 2, né? Ou seja, na segunda chapa. Vamos criar a mesma variável, total chapa 2, mais, que vai funcionar igualzinho como funciona a nossa primeira variável. E aí vamos gravar isso ali em cima. Esse mais aqui não existe, tá? Acabou passando, mas não é para passar não. Int, chapa 2. Pronto. Então, nesse momento, o que nós já temos pronto? A pessoa vota, a pessoa já sabe. Assim que ela vota, a gente já consegue fazer o computo desses votos, certo? Depois disso, nós vamos agora terminar esse módulo aqui de votação. Deixa eu ver onde está fechando esses parênteses. Ok. Então, eu preciso só colocar a confirmação do voto, tá bom? A gente vai dar uma mensagem que o voto vai ser confirmado, e depois disso, a gente precisa implementar, caso o voto tenha sido cancelado, a gente precisa, né? Ou seja, se ele não escolheu a opção 1, ele escolheu a opção 2, que é cancelar voto, ali na confirmação, já a gente executa de novo para rememorar como está funcionando. Caso ele escolha a opção 2, o que é que ele vai fazer? A gente vai exibir para ele uma mensagem dizendo que o voto foi cancelado. Tá? Cancelado. Voto cancelado. Beleza. Vamos ver como está funcionando até aqui o nosso sistema. Tá? Então,
Primeiro, seja bem-vindo, né? O sistema de votação sempre seguro, vamos entrar em modo de votação. O 2, que é a apuração, nós ainda não desenvolvemos, né? Então, ó, 1, entre com o seu voto, vou entrar com o meu voto 1. Deseja confirmar? Sim. Ele volta para o modo de votação, né? E aí, voto 1 confirmado, seja bem-vindo, tá ok. Tá? E aí ele retorna já preparado para a votação em si. Antes disso, vamos só colocar um outro while aqui, que eu acabei de ver que está faltando, para que a gente consiga reproduzir realmente o comportamento que a gente deseja. E aí, para que não fique muito perdido, nós vamos usar a indentação aqui. Deixa eu só ver onde está fechando esse. Esse está fechando aqui, e esse aqui cresce mais uma chave fechando. Pronto. Essa chavezinha a gente vai colocar bem aqui. Então, por que não vir com código pronto e simplesmente discutir os vetores de ataque? Porque a gente precisa entender um pouco como funciona o código para saber exatamente onde a gente vai estar mexendo, tá bom? Ok. Pronto, vamos ver como está agora. Esse while mudou bastante o comportamento do nosso... Isso aqui está fechando aqui. Esse fecha no while. Não. Deixa eu ver aqui. Se alguma barrinha faltando. Deixa eu nos trazer até aqui, que é melhor. Tá? Módulo 2. Deixa eu trazer a gente até aqui. Ok. Nessas horas da saudade do Python, né? Dá sim. E o pessoal lá do Living Like a Hacker, que é um grupo que só tem gente bem instruída. Conhece. Assim. Você conhece, né? Você sabe bem do que eu estou falando, é um grupo maravilhoso. Eles vão achar graça quando eu dizer que realmente estou com saudade do Python. Mas eles podem achar graça, não tem problema não. Então, assim, vamos só fazer rodar, deixa eu ver se ainda falta, acho que vai faltar ainda uma chavezinha aqui. Né? Aí realmente a saudade do Python bate. Rodou. Então, ó, essa chave não foi aleatória, porque como ainda tem código embaixo, você ir fazendo aos pouquinhos assim, sempre falta uma chavezinha. Então, ó, vamos entrar no módulo de votação, né, aqui. Nem entrou no módulo de votação. Deixa eu fazer o seguinte. Já viu o que é ali. Legal que não só aprendeu o vetor de ataque, a gente está aprendendo a construir o código e a divulgar o código. Exatamente, faz parte, né? Então, ó, vamos entrar em módulo de votação, né? Aí eu vou entrar o voto, por exemplo, voto 1, confirmo, vou entrar o voto na segunda chapa, vou confirmar, vou entrar na terceira, vou confirmar, beleza, então tá funcionando. O 0 eu escolhi como opção para eu escapar e sair, né? E ele volta lá para minha primeira tela, tá? Então agora que a gente terminou a implementação dos nossos votos, ou seja, vamos recapitular. Primeiro a gente apresenta as boas-vindas e apresenta uma opção se ele quer entrar em modo de votação ou se ele quer apurar e encerrar as eleições. Depois ele captura esse modo que o usuário escolher, né? Nesse caso quem vai mexer até aqui nesse módulo de votação vai ser alguém instruído, né? E depois disso, se eu escolher o modo 1, o modo de votação, ele automaticamente apresenta e pergunta qual é meu voto, tá? Depois ele pede a confirmação desse voto. Se eu votei na chapa 1, ele vai computar para a chapa 1. Se eu votei na chapa 2, ele vai computar para a chapa 2. Vai dizer que o seu voto na chapa escolhida está confirmado, tá? E se você escolher 2 cancelar, ele vai simplesmente cancelar esse voto escapando do computo, ou seja, ele não vai ser computado. Tá? Depois disso, ele limpa a tela para ficar bonitinho, o código não ficar andando para baixo. E aí, esse aqui é o modo 2, o modo apuração, né? Que é aquela nossa primeira opção aqui. Se a pessoa escolheu o modo 2, certo? O modo 1, que é o if, ele encerra bem aqui.
nessa chave. Aí o Python, viu? Ó, ele encerra nessa chave, a chavezinha dele também aqui. E aí, caso ele escolha o modo 2, que é o modo de apuração, ele limpa a tela, tá bom? E vai exibir o conteúdo de dentro de todas as variáveis, ou seja, na variável da chapa 1 e a variável que totalizou a chapa 2, tá certo? Então, vocês percebem que é algo muito simples. Quando a gente volta lá no nosso PDF, no nosso funcionamento, é basicamente assim que funciona o sistema de votação. Tela de configuração, modo de votação, eu vou exibir a tela do voto, solicitar uma confirmação e gravar o voto. Volta para o modo de votação. Até que em algum momento eu escape esse modo e eu escolho entrar no modo de apuração e aí sim eu posso, de fato, finalizar. Então vamos fazer um teste, vamos começar as nossas auditorias para ver se o nosso sistema, de fato, está funcionando. A Shelter, me ajuda aí. Eu vou pedir 5 votos seus e 5 meus, tá bom? Ó, vou entrar no modo de votação. São 5 votos meus, eu vou escolher 3 votos para a chapa 1, confira comigo. Votei na chapa 1, confirmei. Votei na chapa 1, confirmei. Votei na chapa 1, confirmei. Tá bom? Agora, eu voltei na chapa 2, confirmei. Votei na chapa 2 e eu confirmei. Então, eu tenho 3 votos na chapa 1 e 2 votos na chapa 2. Quero os seus 5 agora. Manda ver. Quero 4 votos na chapa 2 e 1 voto na chapa 1. 4 votos na chapa 2. 1, 2, 3, 4. E 1 na chapa... Ou eu votei errado? Você votou 4 na chapa 2. Sabe? Você votou 4 na 1? Eu me perdi, mas a gente vai já ver. Vamos ver como ficou? Vamos auditar. Eu sabia que eu ia errar. Vamos apurar e encerrar. Olha aí. Deu 6 votos na chapa 2 e 4 votos na chapa 1. Eu acabei votando... não, deu certo, né? Tá certo, Os nossos 10 votos aí. Beleza. Ok. Então, é um sistema que funciona, é um sistema básico aí. Mas, gente, ok. Vamos voltar agora e vamos pensar no que a gente acabou de fazer. Porque quando a gente está muito envolvido no problema, a gente não pensa de maneira lógica em si. Então, ó, acontece uma votação aqui, acontece uma votação aqui, e acontece uma votação aqui e aqui. Depois disso, esses resultados são enviados para um servidor, e esse servidor faz a totalização dos votos, tá certo? Quando termina a votação aqui, a gente gera um código hash, e quando o servidor recebe, ele compara o código hash que gerou entre as duas pontas, como nós vimos isso bem aqui. Deixa eu descer esse códigozinho hash aqui, tá? Aí, nós questionamos lá no início o seguinte: como funciona e como se audita, como eu sei se de fato esse código de votação ele realmente é íntegro e realmente me entrega o que eu votei. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora, Shelter. Ele entregou o que a gente votou? Pode responder sem medo. Entregou, né? Sim, ok, eu sou uma pessoa de boa fé. Me entregou. Aí veio alguém e disse assim: rapaz, tem um negócio bom para nós aí. Vamos fazer a chapador ganhar? Eu vou dizer, mas por quê, cara? O código está funcionando, isso aí não é certo e tal. Não, mas sabe, eu lhe consigo algumas vantagens para alguma coisa e tal. Tá bom, aí digamos que o cara tope fazer uma hackinagem para que a chapa 1 ou chapa 2 ganhe. Né? Aí eu pergunto, onde fazer a hackinagem? De maneira muito simples, nós podemos vir aqui, onde nos totalizadores... Cadê os nossos totalizadores? Bem aqui, ó. Tá vendo? Olha que legal. Então, eu posso simplesmente fazer o seguinte: toda vez que for computado um voto para a chapa 2, eu também vou computar para a chapa 1. Olha a malandragem. Uma linha. Vamos ver o que altera? Vamos rodar. Shelter, 3 votos aí, por favor. 3 votos, para a gente entender. 2 na chapa 2, 1 na chapa 1. Vamos lá.
2 na chapa 2. Vou votar na chapa 2 e confirmo. Vou votar na Perfeito. chapa 2 e confirmo. E vou votar na chapa 1 e confirmo. Vou Perfeito. sair e vamos pedir apuração. Opa! Olha lá. Mas De cara eu algo de já errado não tenho está 3. certo. Algo de errado não está certo, né? O Racudão passou aqui. Racudão passou aqui. E aí, assim, poxa, uma linha fez a chapa 1 ganhar o que não é justo e nem correto, né? Que feio. Aí eu lhe pergunto, vamos agora mudar nossa visão. Nós não somos mais eleitores, nós não somos mais quem controla a urna, mas agora nós somos auditores. Olhando esse resultado de cara, eu pergunto, quantas pessoas votaram? Olhando o resultado, 5. Pois é, mas nós só executamos o quê? 3 3 vezes. votos. Então, de cara, eu vou dizer, o meu colégio, ele tem 2.000 alunos, mas apareceu 4.000 votos aqui. Será que os egressos, né, os alunos que já passaram por nós e foram embora, votaram também? Voltaram para votar? Né? Estranho. Então, de cara, há algo errado que não está certo, né? E de fato é essa linha aí. Ah, então, Inácio, você está me dizendo que se houvesse fraude no código, nós pegaríamos dessa maneira? Sim e não. Por quê? Será que existe alguma outra maneira da gente conseguir mais votação sem que eu altere o total dos votos? Isso é uma boa pergunta. E aí a resposta é sim, existe. Né? Como nós faríamos isso? Existem algumas maneiras, né? Como, por exemplo, vamos utilizar. Eu vou abrir aqui uma hackinagem que eu pré-implementei e eu vou explicar para vocês o que foi feito. Ó, vamos abrir aqui esse main 2 A2 aqui. Tá? O que esse cara aqui eu fiz de diferente? É o mesmo código que tem lá, tirando uma, duas, 3 linhas. 3 linhas. Quais são? Eu implementei uma variável chamada fraude, lógico que se alguém for fraudar, um sistema ainda vai deixar essa pista, vai colocar uma variável como totalizador, ou alguma coisa mais elaborada que tem a ver com contexto. Nesse caso, eu coloquei a variável fraude para chamar mesmo a atenção, e eu coloquei uma bibliotecazinha mais chamada time. Tá? Por que a biblioteca time? Porque nós vamos usar um pouco do acaso. Né? Só explicando. As linguagens de programação existem aí uma função chamada random, né? Que é justamente a capacidade da... Ele gera números randômicos para nós, ok? E aí, o C, para que de fato seja um pouco mais randômico do que ele apresenta como... que essa função apresenta como entrada, a gente utiliza ali o reloginho para que ele de fato randomize de uma maneira mais interessante. E aí, eu carrego, né, esse reloginho dentro da função sRent, tá? E depois eu utilizo essa função bem aqui, ó. Ela foi carregada aqui, eu posso utilizar essa função bem aqui. Então, olha o que nós fizemos. Nós declaramos aqui a função time, só para ser randômico. Eu declarei uma variável chamada fraude, tá bom? E aí, no momento que a gente entra no módulo de votação, ele já faz um sorteio aqui. Olha o que vai acontecer. De posse desse sorteio, ele segue o sistema de votação normal. Mas bem aqui no if, presta atenção, bem aqui no if, o que ele faz? Eu digo o seguinte, ó, cara, olha o que está acontecendo. Se ele só vai entrar e votar na chapa 1 se o número randômico for menor que 50. Eu vou sortear até 100. Ó, tá? E ele vai computar para a chapa 2 se o voto for 2 ou o número for menor ou igual a 50. O que eu quero dizer? Que se o meu eleitor votou na chapa 1 e o acaso deu um número menor que 50, ele não vai computar para a chapa 1, ele vai computar para a chapa 2, certo? E esse perigo eu quero que a gente guarde na nossa memória RAM agora, porque a gente vai discutir ele.
Vamos simular a votação neste outro sistema batizado pelo Rakudão. Vamos lá. Nós vamos simular sempre com poucos votos para que a gente consiga auditar de maneira fácil. Vou entrar em modo de votação, tá certo? E aí, vamos lá, Shelter. 5 votozinhos aí, por favor. Como é que você quer? No 1. No 1, confirmo. 1 de novo. 1 de novo, confirmo. 2. 2, confirmo. 1. 1 e 2 de novo. 2 de novo. Acabou a votação. Fizemos 5 votos, Perfeito. certo? Certo. Vamos sair e vamos apurar. Nesse caso, deu certo. Ou deu errado? Deu errado. Eu votei 3 vezes no 1 e 2 vezes no 2. Mas eu pergunto a você, se você foi um eleitor do colégio lá, e você só olhou, você não sabe, teoricamente, quem está do seu lado votou, porque o voto Exato, voto secreto. Nesse sistema é secreto. Né? E aí você diz assim, rapaz, olha, a nossa apuração disse que foi 2 para chapa 1 e 3 para chapa 2, portanto, chapa 2 está eleita. Pergunto eu a você, tem como eu saber? Reconte os votos. Não tem como eu saber. Foram 5 votos, é o que a gente tem na tela. Exato, é o que tem na tela. E você sabe que é o mais perigoso? Vamos voltar e vamos pensar nisso aqui. Nesse cenário geral aqui. Como a alteração foi feita no código, a alteração foi feita nesse código aqui, ó. Né? A alteração foi feita na hora de gravar o voto. Quando eu tirar o hash desse resultado, eu já tirei o hash da fraude. Então, quando chegar do outro lado, vai dar o mesmo hash. Então, isso é um problema. Houston, we had a problem, né? E aí, assim, qual seria a solução disso, né? Na minha opinião, uma das soluções muito interessantes para que esse sistema de votação ele fosse mais transparente para a comunidade do colégio, né? Eu, primeiramente, deixaria o código-fonte dele aberto. Por que deixar aberto? Pergunto eu a você. Quem tem mais erros? Quem tem mais falhas de vulnerabilidade conhecidas? O Linux ou o Windows? Historicamente, se nós formos olhar, o Windows ele apresenta uma vulnerabilidade maior e o Linux menor. Por quê? Porque a comunidade põe o olho no código e diz assim, ó, tem um erro aqui. Ele é muito mais testado do que o código fechado. Geralmente é assim, não é uma regra, tá? Mas geralmente é assim. Então, uma das coisas interessantes para esse desenvolvedor, neste caso eu, desse sisteminha é abra o código. E me garanta ainda a transparência de que o código que está publicado é o que será rodado no meu módulo de votação. Certo? Não tem nem como periciar dessa maneira. O perito ele fica perdido. Né? Ele vai ter que apurar código. Não tem jeito. Para ele pegar essa fraude, não adianta ele ficar olhando resultados das salas ali, da sala 1, sala 2, sala 3, porque quando ele só está olhando a saída, só que a saída já está fraudada. Né? Ele precisa olhar o código, precisa depurar aquele código e ver e testar todos os votos ali de todos os inscritos e ver se realmente foi computado para cada um. E melhor ainda, ok, o voto o colégio decidiu que é secreto, mas por que não integrar um comprovante de votação e que nele tenha em quem você votou? Por quê? Porque a contagem dos votos e o batimento entre o que você votou e o que foi registrado, ele torna-se possível. Né? Neste exemplo, isso não é possível, não é passível de auditoria. Não é transparente. Né?
E com isso, nos acende um alerta, né? Nos acende um alerta. Existem outras bilhões de maneiras de nós alterarmos esse código e conseguir vantagens de maneiras muito mais discretas até. Até com inserção em memória RAM é possível. Por quê? Enquanto o meu módulo de votação está ligado e funcionando, né, o meu voto ele passa pela memória RAM. É um outro vetor de ataque. Então, se eu tenho um código que consiga ir lá na memória RAM e alterar alguma coisa, é crítico. Né? Não é uma tarefa fácil, eu preciso de um conhecimento muito profundo de arquitetura de computadores e sistemas operacionais. Aí. Mas é possível. Então, isso seria um outro vetor de ataque bem interessante. Mas tem vetor de ataque também que representa tanta periculosidade quanto esses que nós discutimos agora, que é o seguinte. Voltando ao nosso cenário geral, né, nós estamos discutindo fraude no módulo de votação, que é uma caixa preta. Mas eu não posso fazer a mesma fraude na hora de importar? Sim, posso. Posso como? A cada 3 votos importados para a chapa 1, eu dou um para a chapa 2. Um deles. A cada 3 votos importados para a chapa 2, eu dou 2 para a chapa 1. Também pode. Né? Tomando cuidado para que não dê mais alunos votantes do que alunos ativos, né? Claro. Tomando essas precauções. Aí. Então, abra o código. Abra de fato o código e teste. Né? Torne auditável. As nossas normas, elas dizem que a confiabilidade de um sistema passa pela auditabilidade dele, que é a capacidade daquele sistema ser auditável. E esse sistema, do jeito que está desenvolvido aqui, com um EXE rodando, né, ele não é auditável. Então, Houston, we had a problem. Certo? E aí, Shelter? Tá na cadeira ainda? Uma pergunta. Fique à vontade. A gente só consegue auditar um sistema de votação se o código dele for aberto? Ou teria Não. outras maneiras? Teria outras maneiras, sim. Entretanto, eu preciso... né? Como você citou, seria uma forma. Seria, assim, vamos lá. Como é que eu audito o funcionamento de uma caixinha preta que eu não sei o que ocorre ali dentro? A gente sabe que nessa caixa tem uma entrada de dados e uma saída de dados esperada. Então, para uma bateria de dados de entrada, eu espero que saia essa bateria de dados aqui no meu outro lado. Né? Então, com isso, eu consigo, mesmo sem olhar o código, saber se ele está respondendo da maneira certa ou não. Agora, esse mesmo código testado, ele não pode mais ser aberto e ele tem que ir exatamente como foi testado para a produção. Se eu abrir mudar uma variável, eu mudei o hash. E aí, o teste não funcionou mais de nada. Você entende o perigo, né? Então, assim, hoje, nesse sistema da escola, e em vários sistemas e alguns sistemas de votações utilizados até de maneira profissional aí, né? Eu vou colocar assim, eu não tenho o papel de que eu votei, né? E eu não tenho também a entrada e saída desse sistema. Então, eu não consigo auditar. Isso é um problema. Eu vejo, olhando o processo como um problema, né? Que precisa ser resolvido para que a gente tenha uma maior confiabilidade nesse nosso sistema. Respondi? Shelter? Perfeitamente. Perfeitamente, Inácio. É complicado, né?
quando a gente fala de sistema eletrônico de votação, eu acho que deve ser um erro comum a galera confundir com o assunto urna eletrônica. É relacionado? O código que você me mostrou, ele é semelhante ao que a gente encontraria numa urna, por exemplo? Olha, eu não sei, eu nunca vi o código da urna. Alguém já viu? Mas executam funções análogas, executam funções similares, né? Agora, se ele é orientado a objeto, se ele é estrutural, né? Eu não sei. Eu acho que seria interessante a gente até saber. É uma boa ideia, né? Mas pode fazer um paralelo? Pode. Por que Claro. não? Né? Eu acho que a partir do momento que nós vivemos em um estado democrático, a gente tem sim direito, como cidadãos, de questionar, né? E aí, por que não? Por que não ser aberto? Por que eu não ter meu papel de votação? Há uma explicação social para isso, de que antigamente, né, para evitar a coação, né, do eleitor, né, de alguém obrigar ele a votar em A, B ou C e tal, foi implementado o voto secreto. Mas não vai deixar de ser secreto. Vai deixar de ser secreto se ele mostrar o papel, né? E hoje a gente tem uma sociedade um pouco mais madura para isso. Então, eu acho que pode ser feito sim um paralelo e até uma reflexão também em cima do que a gente tem hoje. Né? Agora, algumas coisas me chamam a atenção, né? Isso é um assunto tão polêmico que potências tecnológicas do mundo todo, potências tecnológicas, aí a gente está falando dos Estados Unidos, estamos falando de Japão, estamos falando de China não, que não tem, né, eleições presidenciais, mas Japão, Estados Unidos e outros grandes potências tecnológicas não utilizam, optam por não utilizar sistema de votações eletrônicos. Né? Por quê? Aí fica um... Né? Já pensou se o pedido de recontagem de voto que Donald Trump fez fosse no Brasil esse pedido? Será que seríamos capazes de fazer essa recontagem? Se funcionar de maneira análoga ao sistema que a gente analisou, não. Não de cabo a rabo. Só lá na saidinha, já com o hash gerado, e aí a fraude aconteceu antes, né? Então, isso precisa ser analisado e colocado em xeque, de repente. Não sei. Sim. Beleza? E o problema disso tudo é que você não mostrou um vetor de ataque, né? Foram diversos. E como disse você mesmo, eu posso ter, aliás, com certeza a gente tem diversos outros que nem foram explorados ainda. Não, com certeza. Se você põe essa problemática na mão de um pesquisador hardcore da área de segurança, ele vai listar uns 30 vetores de ataque, né, possíveis, né? Eletrônicos, o teclado pode estar adulterado, a memória RAM pode estar adulterada, né? O código-fonte, a comunicação, a memória que, se houver memória envolvida, que porta o pendrive, no caso do colégio, que porta entre o módulo de votação e o servidor, ele pode ser adulterado. Então, assim, vetores de ataque tem N vetores. Aqui a gente falou uns 7 ou 8, né? E um deles que é o que me preocupa mais nesse momento, que é a parte do código-fonte, né? Que é o que a gente conversou aqui rapidinho nesse sistema. Você viu, um sistema simples tem o quê? Aí 70 linhas de código, tirando as chaves, né, do se fosse em Python, seria 58 aí, LLH? Beleza, vocês me aguardam. E aí seriam 58 aí. Enfim, então... e alguém que tenha uma skill mais bacana aí de programação faria até em menos. Então, então assim, é complicado. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vê, a gente escuta. E nessa nossa comunidade, né, geek, hacker, nós temos cidadãos muito questionadores, né? Muito questionadores a ponto de surgir bug boundaries pelo mundo, né? Isso vem, né, do nosso perfil questionador e desafiador e testador e assim por diante. Muito Beleza? bom. Inácio, queria agradecer de verdade por todo esse conhecimento. Foi uma honra ter você com a gente, mostrando na prática aí, o funcionamento de um sistema de votação eletrônico, mostrando esses vetores de ataque. Acho que a galera aí,
fica uma lição de casa, reproduz isso. Você vai disponibilizar, não vai, Inácio? Eu vou disponibilizar esse código na íntegra, os dois, tanto o sem nenhuma fraude, quanto o fraudado via random aí, no GitLab da vida, e eu repasso o link para a galera poder fazer essa reprodução. E aí, quem sabe, daí a gente gera uma comunidade que converse sobre isso. Estou aberto aí. Cara, legal. Beleza? Ó, já convido, fica aqui o meu convite ao vivo para você entrar lá no nosso Discord. Tá A galera massa, lá ela é bem ativa. Geralmente, eles levam as discussões, as perguntas que não podem ser discutidas em 1 hora aqui para lá. Fantástico. Então, pessoal... Contem comigo. Perfeito, então, pessoal. Fica aí, se quiser ter contato direto aí com o querido Inácio, corre lá pro Discord. Corre no Discord que eu vou estar lá. Perfeito. Inácio, mais uma vez, querido, muito obrigado, cara. Foi excelente. Eu que agradeço. Obrigado, Shelter. Obrigado, Roadsec. Parabéns por vocês, num ano tão desafiador, conseguir continuar nessa pegada, nessa bandeira aí, né, de democratizando a segurança da informação e principalmente o conhecimento. Parabéns a todos aí. Valeu pelo convite. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, pessoal.